E como nós havíamos combinado, né? Vamos ter uma aula hoje, uma aula quinta-feira à noite, né? Então a primeira parte da aula sobre a grande tribulação. O texto que serve de suporte para o tema está em Mateus capítulo 24, versículo 21. Mateus capítulo 24, versículo 21. Todos os amados acharam na Bíblia? Então o Senhor Jesus disse assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então vamos orar para que o Espírito Santo traga a revelação à igreja nessa noite, para que o Espírito do Deus Todo-Poderoso ilumine os teus olhos, abra o teu coração, abra o teu entendimento, para que você possa compreender a verdade da palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, sedentos da Tua palavra. Nós somos aqueles que o Senhor disse que são bem-aventurados, que são felizes, porque eles têm fome e sede de justiça. Assim somos nós temos fome da palavra, nós temos sede do conhecimento da Tua verdade. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos aprender a Tua palavra, porque aprendendo a Tua palavra, nós vamos poder viver nesse mundo como sal da terra e como luz. Nós vamos poder servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido. Conhecendo a Tua palavra, nós vamos ter paz, nós vamos ter descanso, não seremos mais manipulados por ninguém, não seremos mais enganados, porque teremos um pleno conhecimento da verdade. Então que nessa noite, meu Pai, o Teu Espírito Santo fale à igreja, fale a cada uma dessas pessoas que o Senhor, com mãos de misericórdia, trouxe a esse seminário. Porque é o Senhor quem traz, é o Senhor quem efetua neles o querer e o realizar. Usa-me como instrumento da Tua vontade, inspira-me, dá-me a capacidade, meu Deus, de explanar esta aula, de explanar a Tua palavra com verdade. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através de tudo aquilo que for proferido deste altar. Eu Te peço, em nome de Jesus, e que todo aquele que crer, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, o pensamento que está na apostila, que está aí nas tuas mãos, ele diz o seguinte: o objetivo desta aula é restaurar a verdade das Escrituras Sagradas, que mostra claramente que a igreja sempre passou e sempre passará por tribulações nesta terra. Então, o que é que normalmente se ensina nas igrejas sobre a grande tribulação? Normalmente se ensina o seguinte: que haverá um período de grande tribulação sobre a terra, mas eles dizem assim: antes que esta grande tribulação aconteça, antes que ela tenha início, toda a igreja de Jesus na face da terra terá sido arrebatada para os céus. Já ouviram isso? Já aprenderam isso? Já ensinaram a vocês isso? Então, se ensina que a igreja, toda ela, será arrebatada e que só os judeus e os gentios que não aceitaram Jesus vão passar pela grande tribulação. Ele diz: olha, é uma chance que Deus vai dar para eles. Para quem não aceitou, na hora da grande tribulação, na hora dos problemas, aceite. Só que isso é um erro.
é um erro crasso, é um erro violento que se estabeleceu dentro da obra de Deus. Por que é um erro? Primeiro, como nós já vimos aqui na aula passada, quando nós falamos sobre o arrebatamento, você lembra que nós vimos aqui com Bíblia na mão, não com vãs filosofias, não por um pensamento pessoal do pastor, mas por aquilo que a Bíblia mostra, que não haverá um espaço cronológico de tempo entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Nós vimos aqui que o arrebatamento da igreja, ele se dá no dia que Jesus volta, né? Paulo disse isso. Ele vem entre nuvens, com os anjos, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e depois os que estiverem vivos, juntamente com os mortos, ao encontro do Senhor entre nuvens. Então o arrebatamento se dá no exato momento que Jesus volta. Então não há um espaço de tempo, como eles ensinam. Não existe essa coisa de que a igreja vai ser arrebatada, e aí vai vir um período de grande tribulação. Absolutamente não. Em segundo lugar, porque a partir do momento que Deus estabeleceu uma nova aliança, não existe mais separação, meus irmãos, entre judeus e igreja. A partir do início desse novo pacto, desta nova aliança, a igreja, ela passou a ser o Israel espiritual, formado por quem? Por judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus. Não existe mais separação, judeus e igreja. Não. A igreja passou a ser o Israel espiritual de Deus. A igreja é formada por quem? Por judeus que se convertem, por gentios que se convertem, eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Então, o ponto 1 da apostila diz assim: a partir do estabelecimento da nova aliança, não existe mais separação entre judeus e igreja. A igreja passou a ser o Israel espiritual, formado por judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Vamos começar a ver isto na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. O apóstolo diz assim, acharam ou estou indo muito rápido? Pode encontrar aí, Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Então vou ler agora, tá? Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, os judeus, né? Naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, que era o inimigo, judeus e gentios, né? Os judeus não toleravam os estrangeiros, achavam que somente eles eram de Deus. Então foi abolida essa barreira da separação, essa inimizade. Deus aboliu na carne, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, através do sacrifício de Jesus, a partir do estabelecimento da nova aliança, a aliança da graça de Deus, o Senhor fez de judeus e gentios um só povo. Está aqui escrito. Deus uniu, através de Jesus, judeus e gentios em um só corpo com Deus, a igreja. Está claro aí na tua Bíblia isso? Compreensível, né? Bom, agora vem aí Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. Está bem pertinho aí, né? Só voltar 2 páginas atrás. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. Agora o apóstolo Paulo diz à igreja dos Gálatas: de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto.
nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então agora, os judeus predestinados para a salvação e os gentios predestinados, eles estão reconciliados por Deus, eles estão unidos em um só corpo, que é a igreja. A partir da cruz, é isso que Paulo está ensinando aqui, tanto os judeus como os gentios se unem, os que foram predestinados para a salvação, se unem e passam a pertencer à mesma família, a família de Deus. Não há mais separação, os judeus para lá e os gentios para cá. Agora é uma só família, agora é um só corpo. Amém? Ainda aqui em Efésios, capítulo 2, um pouquinho à frente, versículo 19. O apóstolo diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Olha, agora vocês são da família de Deus, judeus e gentios, agora todo mundo junto, né? Agora vamos ver o apóstolo Paulo falando a mesma coisa à igreja de Roma, quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 9, Romanos 9, versículo 23 e 24, ele diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Está falando da igreja. A igreja, como o corpo místico de Cristo, ela é formada por aqueles que Deus diz são os vasos de misericórdia, que para a minha própria glória eu preparei de antemão, preparei desde antes da fundação do mundo. Aí no versículo 24 ele vai explicar melhor. Ele diz: os quais somos nós, a quem também chamou, é Deus que chama, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então ele está dizendo, a igreja de Jesus é formada pelos vasos de misericórdia, os vasos de honra, né? Que são aqueles que o Senhor Deus chama, não só dentre os judeus, está lá os judeus, aqueles que são predestinados, Deus chama, se convertem ao cristianismo, se convertem ao Senhor Jesus, e aqueles que são estrangeiros, Deus também chama e formam o corpo de Cristo. Amém? Lindo isso aqui, né? Agora, para provar que a partir desse momento aqui, a igreja é o Israel espiritual, o apóstolo Paulo vai citar aqui duas passagens do profeta Oséias. Eu vou mostrar isso para você, versículo 25 e 26, na sequência aí. São duas passagens que ele pegou lá do profeta Oséias. Então ele diz assim: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, isso aqui eram profecias, irmãos, que apontavam para a salvação futura do Israel espiritual, a igreja. Isso é uma profecia. Por isso que o apóstolo Paulo, ele pega deliberadamente essas duas profecias e ele aplica à igreja, formada, vou repetir, por judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus. Amém? Amém? Bom, aqui no capítulo 4 de Romanos, vamos ler o versículo 11. No versículo 11 ele diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Está falando de Abraão. Está dizendo que Abraão é o pai espiritual dos eleitos, né? Agora leia o versículo 16. Versículo 16 ele diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência de Abraão, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ora,
Se Abraão é o pai de um povo espiritual, como Paulo está dizendo, se o apóstolo está dizendo que todos os crentes de Jesus Cristo são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão, então é absolutamente óbvio que Paulo está dizendo que, espiritualmente falando, eles são Israel. Não aquele Israel, nação, né? País Israel, mas o Israel espiritual. Nós formamos o Israel espiritual. Nós somos descendentes de Abraão, judeus e gentios. Amém? Compreenderam isso aí? Tá dando para compreender? Porque isso é importante entender isso aqui, viu? Agora, vou dar outro exemplo. No segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 19. Eu estou fazendo questão de mostrar isso, porque quando se fala, esse ensinamento que eles passam na igreja, da grande tribulação, eles separam judeus de um lado e igreja de outro. Senão a igreja é arrebatada, aí os judeus vão ter uma nova oportunidade. Não existe isso. Depois que estabeleceu a nova aliança, o Israel de Deus passou a ser a igreja, formada por judeus e gentios. Não tem essa coisa, os judeus estão lá, mas eles vão ter uma chance. Não, a chance é agora. A chance é agora. Os que foram predestinados por Deus, Deus chama e os agrega à igreja. Eles passam a fazer parte do Israel espiritual. Amém? Então, livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora Deus fala à nação de Israel através de Moisés, e diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, naquele tempo, no tempo de Moisés, Deus usou Moisés, Deus proferiu essas palavras aqui à nação de Israel. Ele estava falando com a nação de Israel, mas isto aqui, na realidade, era uma profecia para o Israel espiritual, para a igreja. Pastor, como é que nós podemos saber que isso aqui era uma profecia para a igreja? Para o Israel espiritual, que não era apenas para o Israel nação. Basta você abrir em 1 de Pedro. Nós vamos entender como era. Como era uma profecia para a igreja. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz aqui. Pedro está falando com a igreja agora. Está escrevendo para a igreja. Olha o que Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro aplica à igreja aquilo que fora dito lá através de Moisés para a nação de Israel. Então isto prova que a igreja estabelecida nesta nova aliança é de fato, de verdade, o Israel espiritual de Deus. Ele estava falando com a nação de Israel, mas era uma profecia em relação à igreja, que é o Israel espiritual. Por isso que Pedro pegou a profecia lá atrás e aplicou à igreja. Olha, vocês é que são isso aqui. Isso que Deus falou, na verdade, estava falando profeticamente para a igreja. Vocês é que são a nação santa, não é a nação de Israel. Vocês é que são o povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Outro exemplo. Vamos lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31. Versículo 31 em diante. Capítulo 31, versículo 31 em diante. Então diz assim, esse é o profeta falando, viu? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança
que fiz com seus pais, num dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o profeta Jeremias está profetizando aqui, ele profetizou naquele tempo, que haveria um dia que Deus faria uma nova aliança com Israel. Agora, eu vou mostrar para os irmãos amados aqui do seminário, que a epístola aos Hebreus, pode abrir em Hebreus, ela mostra que esta nova aliança, ela foi feita através do sangue de Jesus, e que a igreja representa hoje, espiritualmente, a casa de Israel e a casa de Judá. Olha só que coisa. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, versículo 6 em diante. Todos acharam? Posso ler? Então ele diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Você vê que a graça é superior à lei. A graça, ela foi instituída com base em superiores promessas. Nem se compara com a lei, né? E o povo de Deus gosta tanto da lei, né? Não quer largar a lei por nada na vida, né? Bom, aí no versículo 7 ele diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz. Agora ele vai citar o que Deus falou profeticamente lá atrás, através do profeta, né? Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, olha, isso aqui é muito importante. A primeira aliança findou. A lei, com todo o seu cerimonialismo, a lei, com todo aquele seu sistema de sacrifício, teve fim. Ela foi substituída por uma nova aliança de melhores e superiores promessas. Tem coisa mais clara do que isso aqui? Deus revogou a lei, ele disse: não, acabou a lei. Agora eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo, de melhores e superiores promessas. Nessa nova aliança, eles vão ter um conhecimento profundo da minha palavra. Todos, do menor ao maior, vão me conhecer, vão saber que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora, tem uma corrente religiosa que diz o seguinte, ele diz assim: olha, não, tudo bem, então a lei acabou, o sacrifício acabou, mas quando Jesus voltar para reinar sobre a terra por 1000 anos, aquilo que nós já vimos aqui do milênio, aí eles dizem: Jesus vai estabelecer a sede do seu reino lá na cidade de Jerusalém, e naquele momento que ele der início ao milênio, todo o sistema sacrificial e cerimonial da velha aliança vão ser outra vez restabelecidos. Olha que loucura isso. Não, quando Jesus vier, aí tudo que era feito no passado vai voltar a ser feito de novo. Os sacrifícios da lei, aquele cerimonialismo da lei, tudo vai ser restabelecido. Aí você diz: pastor, baseado em que eles ensinam isso?
Onde é que eles foram buscar argumentos para dizer que Jesus vai voltar, vai reinar 1000 anos, vai fazer a sede do seu governo lá em Jerusalém, e aí vai restaurar todo o sistema sacrificial e cerimonial da lei? Vou mostrar para você. Vamos lá no livro de Salmos. Aí você começa a ver a importância de se manejar bem a palavra, viu? Porque se não manejar bem a palavra, a pessoa engole isso. Acha que é isso mesmo, né? Salmo 132, versículo 11. Ok? Então o versículo 11 diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Eles pegaram esse versículo aqui. Aí depois no versículo 13, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Então ele diz, está vendo? Está aqui, ó, Jesus vai voltar, ele vai sentar-se no trono de Davi, ali em Jerusalém ele vai estabelecer a sede do seu reinado de 1000 anos. Você vê, para quem não maneja bem a palavra da verdade, parece que tem lógica, não parece? Realmente, está aqui um rebento da tua carne, eu vou fazer subir ao teu trono. Está vendo? Jesus está falando de Jesus. Então Jesus vai voltar, vai sentar-se no trono de Davi, né? Aí no versículo 13, o Senhor escolheu a Sião, está vendo? Deus escolheu a Sião, então ele vai estabelecer a sede do seu reino lá em Sião, lá em Jerusalém. Então, para quem não maneja bem a palavra, tudo é muito bonito, tudo é muito fantasioso. Mas o problema, meus irmãos, é que a Bíblia diz que o Senhor Jesus já está reinando. Ele não vai vir para reinar, ele já está reinando, ele já está sentado no trono de Davi. Pastor, a Bíblia diz isso? Diz, Senhor. Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Esse é que é o problema. Ele já está sentado no trono de Davi. Atos capítulo 2, versículo 29 em diante. Olha só, isso aqui é Pedro pregando. Ele disse, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro está dizendo aqui aos judeus, que o propósito da ressurreição de Jesus, foi para que ele se assentasse no trono de Davi. Que Davi se referiu a Jesus, dizendo, olha, ele não ficou na morte, o corpo dele não apodreceu, ele ressuscitou, porque estava escrito, estava profetizado, que um dos meus descendentes se assentaria no meu trono. Jesus não é da descendência de Davi. Então Pedro está dizendo que era exatamente isto que Davi havia profetizado. Ele disse, olha, foi isso que Davi profetizou. Então o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para poder assentar-se no trono de Davi. Ele está sentado no trono de Davi. Aqui no versículo 34, diz assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Bom, agora Pedro vai lá no Salmo 100, versículo 1, né? Ele traz essa passagem aqui e cita o Salmo 100, versículo 1, e diz que Jesus deve se sentar nesse trono e reinar até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ora, Jesus está sentado no trono de Davi, ele está reinando, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então você vê que o reino já está estabelecido. O Senhor Jesus Cristo já está reinando. Você lembra o que Paulo disse aqui em Colossenses? Colossenses 1,13. Veja aí, olha o que ele diz aqui. Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observe que nos dois casos aqui, o verbo está no tempo passado. Ou seja, quando você usa um verbo no tempo passado, você está dizendo que aquilo já ocorreu. Por isso que ele diz, ele nos libertou. Nos libertou quando? Quando é que ele nos libertou do império das trevas? Na cruz. Ele nos transportou, já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então na cruz ele nos liberta do império das trevas e ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, que se estabelece depois da ressurreição. Com a morte e ressurreição, acaba o império das trevas e fica estabelecido o reino do Filho do seu amor. Quem é que está reinando? Jesus. Jesus está reinando, está sentado no trono de Davi. Bom, depois dessa introdução, nós agora podemos discernir se a igreja passa ou se a igreja não passa pela grande tribulação. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é uma tribulação. Olha, tribulação, essa palavra tribulação, ela significa aflição, amargura, angústia. Então, quando a Bíblia diz uma grande tribulação, significa o quê? Grande aflição, grande amargura, grande angústia. Então, todas as vezes que se fala de uma grande tribulação, nós estamos falando de uma série de eventos que vão trazer aflição, que vão trazer angústia à igreja. Isso é o que significa uma grande tribulação. Agora, tem que saber discernir o texto que é usado para falar de tribulação, que é esse aqui de Mateus. Vamos voltar lá. Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Então diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Abra em Marcos. Vamos lá em Marcos, capítulo 13. Está falando da mesma coisa. Marcos, capítulo 13. Vamos ler também o versículo 1 e 2. Diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então veja só, irmãos, aqui nos versículos 1 e 2, nós temos uma profecia sobre a destruição do templo, sobre a destruição de Jerusalém. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que aqueles discípulos, como bons judeus que eram, eles sentiam muito orgulho da religião judaica, eles sentiam muito orgulho do cerimonialismo da lei, da pompa do templo. Senhor, olha lá, o senhor está vendo que coisa magnífica, olha que construções maravilhosas, veja que arquitetura fantástica, oh, veja aí, veja aí. Então, foi impelidos por esse sentimento, que era comum naquela época a todos os judeus, que eles chamaram a atenção de Jesus para as magníficas construções do templo. Olha, o senhor está vendo aí? O senhor prestou atenção? Que templo fantástico, que construção magnífica. O senhor está vendo que coisa extraordinária? O senhor está vendo a cidade de Jerusalém? Veja que cidade linda, veja como ela foi bem construída. Só que, para surpresa de todos eles, Jesus disse para eles: olha, tudo bem, vocês estão vendo essas coisas magníficas, tudo isso aí será destruído. Vai ser tudo destruído, não vai ficar nada de pé, não vai ficar pedra sobre pedra. Olha, irmãos, os discípulos, eles ficaram tão perplexos, eles ficaram tão perturbados quando ouviram isso da boca de Jesus, que quando Jesus estava sentado lá no alto do Monte das Oliveiras, eles se aproximaram de Jesus e pediram que Jesus explicasse melhor isso. Eles ficaram loucos. Espera aí, nós estamos mostrando, né, a grandeza do templo, as construções magníficas, a cidade de Jerusalém, e ele disse para a gente que não vai ficar nada disso de pé, que
tudo isso aí vai ser destruído. Imagina como é que isso funciona na cabecinha deles. Aí foram perguntar a Jesus. Vamos voltar em Mateus. Mateus capítulo 24. Versículo 3. Vamos ler primeiro o versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, aqui eles fizeram duas perguntas. Você veja que tem duas perguntas aí. Primeira: Senhor, diga-nos quando vai suceder essas coisas? A destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Quando é que isso vai acontecer? Que não vai ficar pedra sobre pedra? Primeira pergunta. Segunda pergunta: diga-nos também que sinal haverá da tua segunda vinda e da consumação dos séculos. Quais são os sinais que vão mostrar, né, a tua vinda e a consumação dos séculos? Duas perguntas. Agora vamos ler do versículo 4 em diante. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Graças a Deus que não tem muita gente pregando aí a graça de Deus, né? Porque são muitos falsos profetas, né? Ele diz que eu sou falso profeta. Na Bíblia são muitos, não um só. São muitos, se levantarão muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então veja que aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele falou de uma série de sinais que vão acontecer, né, antecedendo a sua vinda. Ele fala de uma série de sinais, está tudo aqui. Está bem claro isso, não está? Bem compreensível, não está? Bom, agora vamos ler do versículo 15 em diante. Agora ele vai entrar no outro assunto. Agora ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Daqui a pouco você vai entender. Porque ele disse: ai das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, agora Jesus começou a falar sobre aquilo que ele havia profetizado acerca da destruição do templo e de Jerusalém. Aquilo que Jesus profetizou, irmãos, no versículo 1 e 2 que nós vimos aqui, se cumpriu 40 anos depois, nos anos 70 da era cristã. Aquilo que Jesus proferiu, essa grande tribulação aqui, que foi a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, se cumpriu 40 anos depois, no ano 70 da era cristã.
Vamos ver Lucas falando sobre isso. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Capítulo 21. Versículo 20 em diante. O Senhor disse assim: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Você vai entender por que ele falou isso. Quem estiver na Judéia, olha, fuja para o monte. Quem estiver dentro da cidade, procura sair fora da cidade. Vai embora, né? Os que estiverem nos campos, não entrem nela, não entrem mais na cidade. Porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Deixa eu explicar isso aqui. Ele falou mais uma vez da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, e completou a profecia. Ele disse: olha, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por ele, pelos pagãos, pelos ímpios. O tempo dos gentios, esse tempo dos ímpios, que Jesus se refere aqui, se completa no dia da segunda vinda. Até chegar esse dia, até se completar o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Nós temos assistido aí, não temos? Por isso que as pessoas dizem assim: por que nunca para? Por que os judeus não têm paz nunca? Por que é guerra em cima de guerra? Né? É os árabes querendo destruir com eles querendo destruir os árabes, e não para nunca. E vai ser até o dia de Jesus voltar. Isso até Jesus voltar, até o dia da minha vinda, quando acaba o tempo dos ímpios, que ali eles são destruídos, Jerusalém vai ser pisada por eles. E está se cumprindo, está aí cumprindo a profecia. Agora, volte em Mateus. Mateus 24. Desculpe. Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Olha, irmãos, o maior historiador judeu, que foi um homem chamado Flávio Joséfo, ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus, e esse homem, que foi testemunha ocular disso aqui, ele faz um relato minucioso neste livro, mostrando nos mínimos detalhes como é que essa predição de Jesus aqui ocorreu, como é que ela se cumpriu. Eu tenho esse livro em casa. Eu fiz questão de trazer anotado aqui alguns tópicos para passar para os irmãos, né, daquilo que Flávio Joséfo relatou. São palavras dele. Se você quiser anotar, depois você compra o CD aí e ouve. Eu vou ler porque é muita coisa eu anotei aqui. Olha o que ele diz. Depois de uma longa batalha contra o exército romano, a cidade ficou sitiada. E em pouco tempo, a fome se tornou insuportável. Lembra que Jesus falou, quando vocês viram Jerusalém sitiada pelo exército? Quem estiver na Judéia, fuja. Não volte, não entre mais na cidade. Quem estiver na cidade, procura sair dela, procura ir embora. Então, o exército romano sitiou a cidade de Jerusalém e dizia: não sai ninguém aí de dentro. Não entra água, não entra comida. Ora, em pouco tempo, irmãos, a fome se tornou insuportável. Qualquer judeu que fosse pego tentando sair da cidade, em busca de pegar algum alimento e levar para a família, era crucificado. Olha o que ele diz aqui. Diariamente, os soldados romanos, pregavam na cruz 500 deles junto à cidade. Você já imaginou que é todo dia crucificar 500 pessoas?
porque tentavam sair com fome em busca de comida para levar para a cidade. Pouco a pouco foi surgindo em volta da cidade, nas encostas da colina, uma verdadeira floresta de cruzes, até que a falta de madeira obrigou a suspender o horripilante suplício. Era tanta gente sendo morta, começou a faltar madeira para fazer cruz e crucificar os judeus. Mas ele continua. Através da região desolada e nua, pairava um fedor insuportável. Imagina, milhares e milhares e milhares e milhares de corpos, tudo crucificado ali um perto do outro. Imagina o mau cheiro disso. Junto das muralhas, amontoavam-se aos milhares os cadáveres dos que tinham morrido. Olha, aos milhares, um monte de cadáveres. A fome, cada vez mais insuportável, aniquilava famílias inteiras entre o povo. Os terraços das casas, né, estavam cheios de crianças e mulheres desfalecidas pela fome. Os melhores amigos lutavam entre si, arrancavam uns aos outros as coisas mais miseráveis. Sua fome era tão insuportável que os forçava a mastigarem tudo que encontravam. Apanhavam coisas que nem mesmo os animais comuns tocavam e muito menos comiam. Coisas que nem os animais queriam, olha, a turma pegava para comer. Pensa que situação terrível isso aqui. Havia muito que tinham começado a roer seus cinturões e sapatos e até mesmo o couro dos casacos. A fome tão grande, morrendo de fome, começaram a roer o cinturão de couro, os sapatos de couro, para tentar ver se matava a fome. Aí ele diz aqui, os zelotes percorriam as ruas em busca de alimento. Era um grupo religioso. De uma casa, eles iam passando pela rua, tentando encontrar alguma coisa que eles pudessem comer. Aí de uma casa saía cheiro de carne assada. Imagina naquela situação, aí de repente sente um cheirinho de churrasco. Cheirinho de carne assada. Imagina a situação. Os homens penetraram imediatamente na habitação, naquela casa, e pararam diante de Maria, filha da nobre família Bet-Ezobe, extraordinariamente rica da Jordânia Oriental. Maria, ela tinha ido como peregrina a Jerusalém participar da festa da Páscoa. Então os zelotes, esses homens aqui, ameaçaram-na de morte se ela não lhe entregasse o assado. Olha, se você não der para a gente essa carne que você assou aí, que a gente já sentiu um cheirinho, a gente mata você. Você tem que dar para a gente também. Está todo mundo morrendo de fome. Cadê a carne que você assou? Flávio Joséfo diz, perturbada, a mulher estendeu-lhes o que lhe pediam. E eles viram petrificados, que era um recém-nascido meio devorado. Lembra que Jesus falou? Ai das que amamentarem naqueles dias. Era uma criança recém-nascida, o próprio filho de Maria. A criança tinha morrido, e no desespero da fome, ela, tentando salvar a vida, começa a assar o corpo da criança. E já tinha comido uma parte. Eles pensaram que era carne mesmo, né? Quando viram, ficaram petrificados. Deus! Uma criança recém-nascida assada, e uma parte ela já tinha comido, a própria mãe já tinha comido. Enquanto isso, a cidade ia sendo invadida e literalmente destruída pelos soldados romanos. Lembra que Jesus disse? Vocês estão vendo, vocês estão admirados dessa beleza do templo. Vocês estão aí maravilhados, né? Das construções. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser destruído tudo isso aí. Flávio Joséfo diz, ela ia sendo literalmente destruída pelos soldados romanos. Chegou a vez do conjunto do templo, aquela poderosa e fortificadíssima construção, com galerias, com balaustradas, com pátio, né? Mármore, ouro. Tito, o imperador Tito, mandou incendiar as portas de madeira do templo. Imagina para os judeus o que isso representou, hein? Né? O orgulho que eles sentiam do templo, e de repente ver tocar fogo nas portas de madeira do templo.
César ordenou que toda a cidade e o templo fossem completamente arrasados. Sobre as massas de entulho do santuário judeu, erguia-se, como por escárnio, um monumento a Júpiter. Olha, em cima dos escombros do templo de Jerusalém, eles vieram e ergueram um monumento a Júpiter, a um deus pagão. E no lugar onde, segundo a tradição cristã, se encontrava o túmulo de Cristo, peregrinos subiam os degraus dos terraços que conduziam ao santuário de uma divindade pagã. Onde, segundo a tradição, foi o túmulo de Jesus, eles construíram também um santuário a uma divindade pagã, a um deus pagão, a um deus do inferno. Agora eu pergunto, irmãos amados, a igreja de Jesus já estava estabelecida nessa época aqui? Já havia igreja, sim ou não? Já. Claro, evidente que já. Por que já havia, pastor? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele relata a história da igreja até o momento da prisão de Paulo. Atos é um livro que traz um relato da história da igreja até o momento que Paulo foi preso em Roma. Quando é que Paulo foi preso em Roma? No ano 62 da era cristã. Isso aqui ocorreu no ano 70. 8 anos depois. Lucas escreveu esse livro aqui por volta entre o ano 62 e o ano 64. E é por isso que ele não relata no livro de Atos essa grande tribulação. Ele não podia escrever sobre isso, porque ele escreveu no ano 62, 64, e ela só ocorreu no ano 70. A igreja já estava estabelecida. Veja que aqui no versículo 22, Mateus 24, 22, Jesus diz assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Quer dizer, não ia sobrar um nem para contar a história. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, você vê que essa grande tribulação, ela na realidade, no período que ela ocorreu, ela marcou o fim da nova aliança, e tudo isso era para acontecer com o povo judeu. A igreja já estava estabelecida, mas de uma forma sobrenatural. Os crentes em Jesus foram poupados dessas atrocidades, meus irmãos. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, por causa daqueles que criam em Jesus, o Senhor disse: olha, eu vou abreviar para poupar o meu povo. Senão não vai ficar um nem para contar a história. Então, aqueles poucos judeus que haviam em Jerusalém, que haviam crido em Jesus, que haviam confessado Jesus, o Senhor disse: eles serão poupados das atrocidades dessa grande tribulação. Agora veja, depois de Jesus falar sobre essa grande tribulação, aí ele retoma outra vez o assunto e volta a falar sobre a sua segunda vinda. Leia o versículo 23 em diante. Acabou de falar da grande tribulação que aconteceu em Jerusalém, anos 70, a destruição da cidade, a destruição do templo, né? Um morticínio violento sobre os judeus. Aí ele vai falar agora de novo sobre a sua vinda. Então, muda de assunto. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso é tremendo, viu, irmão? Olha, os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos pastores, Jesus diz que eles surgirão como? Fazendo o quê? Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando é que um eleito de Deus pode ser enganado por isso? Quando ele não tem conhecimento da palavra. O sujeito vai lá, opera um sinal qualquer, diz que é Deus, e todo mundo corre: ah, é Deus, é Deus, é Deus. Olha lá o que aconteceu. Olha lá, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus.
Uma pessoa que tem conhecimento, ela não se deixa iludir por sinais, por prodígios. Porque ela sabe que o sinal de Deus, o prodígio de Deus, ele é sempre fruto da fé na palavra. Nunca de objetos, de água, de óleo, de sal. Mas quem não tem conhecimento da palavra acha que tudo é de Deus. Aí é enganado, né? Então você está vendo que o assunto agora voltou para o evento da sua segunda vinda, né? Tornou a falar da sua segunda vinda. Aqui no versículo 29, ele diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nós já vimos Paulo falar na última aula do arrebatamento, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vamos entender isso aqui. Ele falou sobre a grande tribulação que aconteceu em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, aquela grande mortandade dos judeus. Aí ele volta a falar sobre a sua segunda vinda. Mudou de assunto. Aí quando ele diz aqui, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. A tribulação de que dias? Daqueles dias que vão preceder a segunda vinda de Jesus. Aquilo que Jesus havia se referido a eles, lá no versículo 3 ao versículo 14, está aqui, ó. Volta aí. Capítulo 24, versículo 3 a 14. Ele não fala aqui de uma série de coisas, uma série de sinais que iam preceder a sua segunda vinda? Não fala? Vocês vão ouvir falar de guerra, de rumores de guerras, né? Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome em toda a terra, vai haver terremotos em vários lugares. Tudo isso, porém, é o princípio das dores. Sereis atribulados, vos matarão. Quantos servos de Deus têm pago com a própria vida a sua fidelidade a Deus? Basta ver o que aconteceu na Santa Inquisição. Basta ver o que acontece hoje em muitos países do mundo. Viu? Quando a pessoa é pega com Bíblia, crendo, olha, é morta a sangue frio. Então, vos matarão, né? Sereis atribulados, vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Quando você vê as multidões aí, entupindo lugares chamados igreja, mas que não passam de sinagoga de Satanás, está aqui, ó. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Não são poucos não, gente. É muitos. Enganarão a quantos? A meia dúzia de pessoas. A muitos. Eles vão enganar muito. Muita gente vai ser enganada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, após a tribulação daqueles dias, que dia? Esses dias aqui que ele está se referindo. Após esse período, que é o período da igreja, que é o período que vai desde a morte e ressurreição até o dia da segunda vinda, né? Leia agora o versículo 9. Vamos ler o versículo 9 de novo. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, aqui está claro que Jesus estava se referindo àqueles dias da era da igreja. Viu? Após a tribulação daqueles dias,
né, no momento cruciante da sua vinda, no dia que ele vem, após a tribulação naqueles dias, logo em seguida a tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, está tudo lá em Apocalipse, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e glória. Aleluia. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Olha, irmãos, por isso que eu falei para você que é muito importante que nós façamos esse tema em duas partes. Porque se eu fosse falar tudo numa aula só, a gente ia até 11 da noite. Não teria condições. Porque na próxima aula, aí é que eu vou mostrar para você que a igreja passa pela grande tribulação. O que é essa grande tribulação que a igreja tem que passar por ela? Porque às vezes as pessoas ficam com medo. Ai meu Deus, ai Jesus, vou passar pela grande tribulação. Será que vai cair uma pedra na minha cabeça? Será que vai vir um monstro, feito um dragão, cuspindo fogo, e vai me queimar, e eu vou ficar todo queimado? Não. Não, absolutamente não, fica tranquilo. Pastor, mas às vezes eu leio lá no Apocalipse, pastor, olha que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que os homens vão desejar a morte. Tudo aquilo vai acontecer com os ímpios. Nada vai acontecer com os eleitos de Deus. Você lembra quando Israel estava no Egito? Lembra? Deus não mandou 10 pragas violentas sobre o Egito? Mandou ou não mandou? O que é que diz lá? Nenhuma delas atingiu o povo de Israel. Nenhuma daquelas pragas chegou a Gozém, a terra onde eles estavam. Acabou. Só para os ímpios. É só para atingir os ímpios. É a ira de Deus se manifestando para atingir os ímpios. Agora, a grande tribulação que a igreja passa é outra coisa, que nós vamos ver aqui na aula que vem, na próxima aula. Mas eu quero terminar esta aula mostrando no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Abra aí, marca aí na tua Bíblia. Jeremias capítulo 23, versículo 28. E eu leio este versículo com temor e tremor. Porque o Senhor diz: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Aleluia. Aquele que tem a minha palavra, fale com verdade. Não omita, não tenha medo, não se curve diante dos poderosos dessa terra. Não se dobre diante daqueles que são inimigos da verdade. Fale a minha palavra com verdade, ainda que as consequências sejam terríveis. Mas o profeta de Deus, aquele que conhece a palavra, aquele que tem a palavra, tem que pregar a palavra de Deus com verdade. Não pode dissimular, não pode misturar, não pode pregar uma coisa para agradar ovelhas e cabritos. Não tem que pregar a palavra de Deus com verdade. Ah, pastor, mas quando a gente fala com verdade, fica todo mundo contra. E qual o problema? Desde que Deus esteja a favor, o resto que se dane, meu irmão. Estou nem aí. Eu não estou preocupado com quem está contra. Eu estou preocupado com os que estão a favor. Aqui, ó. Quem está contra, problema dele, meu irmão. Se não acordar, é porque não é eleito de Deus. É porque não foi predestinado por Deus para a salvação. Amém? Quinta-feira é que a coisa vai ser para valer mesmo, viu? Porque eu precisava mostrar tecnicamente esses detalhes aqui para vocês entenderem. Para vocês manejarem bem a palavra. Aí quinta-feira a aula vai rebentar, como diz o outro. Em nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
falou à igreja nessa noite. Glorifica a Deus com palmas. Bem forte mesmo, meu amado. Aleluia.